Olá amigos, olá amigas do canal Português do Aurélio, sou o professor Aurélio Menezes. Nós estamos de volta com o nosso quadro Esclarecendo Dúvidas da Língua Portuguesa. E são muitas dúvidas. E há expressões, há alguns termos que se tornaram populares e muitas pessoas cometem equívocos. Qual é a expressão correta? Se eu fazer ou se eu fizer? Muita gente tem dúvida na hora de utilizar essa expressão, se eu fazer ou se eu fizer. Esta é uma dúvida muito comum no momento da fala e também no momento da escrita. E para solucionar essa dúvida é preciso conhecer a conjugação verbal. Hoje é um problema. Muitos não aprendem a conjugação dos verbos. E é bom lembrar que neste caso é o verbo que está no infinitivo impessoal, ou seja, não representa nenhuma pessoa do verbo. Está no infinitivo impessoal. Fazer é o infinitivo impessoal do verbo fazer e ponto. Não há o que discutir, porque não há um verbo flexionado, não há um verbo conjugado, apenas o verbo no infinitivo. Já o fizer é diferente. O fizer é o verbo fazer flexionado, conjugado na primeira ou na terceira pessoa do singular do futuro do modo subjuntivo. Aí é que está a grande diferença. O fizer é o verbo fazer conjugado na primeira ou na terceira pessoa do futuro do modo subjuntivo. Então é preciso entender aí essa diferença. Aliás, pouca gente usa atualmente o modo subjuntivo. E quando usa, às vezes, usa de forma inadequada, né? Em vez de usar da forma adequada no futuro, no passado ou no presente. Então é bom tomar um certo cuidado em relação a isso. Talvez por preguiça, por desconhecimento ou por outros motivos alheios ao uso da gramática normativa. Então vamos entender o que é exatamente isso. Quando eu pronuncio a frase se eu fizer, estou me referindo ao futuro. Se eu fizer, estou me referindo ao futuro. Ou seja, a algo que pode acontecer, a uma ação que pode acontecer no futuro e que gera, portanto, uma possibilidade de acontecimento. O se, que é uma conjunção, que indica exatamente isso, condição, possibilidade futura. Então vamos ao exemplo. Se eu fizer o trabalho com eficiência, serei recompensado. Se eu fizer o trabalho com eficiência, serei recompensado. Observe que o verbo a seguir, da segunda oração, está exatamente no futuro. Serei recompensado. Eu não poderia usar o verbo de outra forma. Se eu fizer o trabalho com eficiência, serei recompensado. Eu não poderia dizer teria sido recompensado. Porque se eu fizer, indica o que? Futuro. É algo que ainda vai acontecer. Outro exemplo. Se eu fizer uma lista de atividades, tudo ficará mais organizado. Se eu fizer uma lista de atividades, tudo ficará mais organizado. Aí temos também outro exemplo em que o verbo fazer está conjugado, está na primeira pessoa do singular do futuro do modo subjuntivo. Se eu fizer o jantar, você pode lavar os pratos? Aqui temos uma interrogação. Se eu fizer uma viagem, mandarei os registros para você. Se eu fizer uma viagem, mandarei os registros para você. Se eu fizer um bolo, dividirei com os amigos. Como se pode ver, aqui nós estamos relacionando ações futuras, algo que ainda poderá acontecer. Por isso estamos usando aí o verbo fazer, que está exatamente indicando uma ideia de futuro, indicando uma ação futura. Se eu fizer atividade física, melhorarei o desempenho nas quadras. Se eu fizer atividade física, melhorarei o desempenho nas quadras. Como se vê, aí o verbo fazer está no futuro. Exatamente isso. E agora vamos entender
como devemos usar o verbo fazer no infinitivo impessoal. Em que situação podemos usar o verbo fazer no infinitivo impessoal? O infinitivo impessoal é usado quando não há um sujeito definido na oração. Quando não há um sujeito definido na oração. Quando o verbo é regido por uma preposição em frases com sentido imperativo, com o sentido de ordem, de convocação, ou ainda quando o sujeito da segunda oração é o mesmo, ou em locuções verbais e também com alguns que não formam locução, com alguns verbos que não formam locução, como por exemplo, os verbos deixar, sentir e olhar, que não formam locução. Então, nestes casos, poderemos usar o verbo fazer no infinitivo impessoal. Isso aí é o conceito, mas vamos entender melhor acompanhando os exemplos. Vamos aqui aos exemplos. Para fazer o bolo, precisei comprar mais farinha. Aqui eu tenho a preposição para, que vem antes do verbo fazer, que está no infinitivo impessoal. Portanto, não tem pessoa. Não tem aí um sujeito definido. Ela se empenhou muito para fazer a tarefa da escola. Ou para fazer. Temos aí o para e temos o fazer, que é o verbo fazer no infinitivo impessoal. Fazer silêncio durante a aula é fundamental para o aprendizado. Fazer silêncio durante a aula é fundamental para o aprendizado. Portanto, temos aí mais um exemplo utilizando o infinitivo impessoal. Ao fazer a lição, percebeu que havia esquecido um passo importante. Temos aí outro exemplo. Senti vontade de fazer uma viagem. Senti vontade de fazer uma viagem. Aqui na segunda oração, como se vê, fazer uma viagem. Eu não poderia, por exemplo, falar assim, senti vontade de ter feito uma viagem? Não poderia, porque o ter feito indicaria o quê? Passado. E o verbo está em quê? No infinitivo impessoal. Ou seja, o verbo não está conjugado. Essa é, portanto, a grande diferença. No caso do fizer, se eu fizer, o verbo está conjugado na primeira ou na terceira pessoa do singular, do modo subjuntivo. E no caso do fazer, o verbo não está conjugado, o verbo não está flexionado e não há um sujeito definido. Essa é a grande diferença. E para finalizar o nosso vídeo, eu quero lembrar aqui a vocês as várias utilizações do verbo fazer, expressões que se tornaram usuais, que se tornaram comuns. Vamos aqui finalizar exatamente com isso o nosso vídeo de hoje. Espero que você esteja gostando. Curta, compartilhe e comente este vídeo. Fazer a caveira de alguém. Fazer a caveira de alguém, ou seja, falar mal de alguém. Falar com maledicência. Fazer a caveira de alguém. Fazer as pazes significa o quê? Reconciliar-se com alguém com quem teve um desentendimento, uma briga, uma refrega. Então, fazer as pazes, essa expressão é usada com esse significado. Fazer de conta, fingir ou simular uma situação irreal. Fazer de conta, fingir ou simular uma situação irreal. Temos ainda fazer frente, ou seja, enfrentar ou resistir a um desafio. Fazer frente, enfrentar ou resistir a um desafio. Fazer hora, enrolar para passar o tempo, para ganhar tempo. Realizar uma atividade sem importância. Fazer por onde? Realizar ações que justifiquem ou mereçam o devido reconhecimento. Aí é fazer por onde? Trabalhar para tanto. Fazer sala ou fazer as honras da casa. Fazer sala, acompanhar e entreter uma visita. Alguém que chega à nossa casa, aí nós vamos ali fazer as honras da casa. Ou então vamos fazer sala. Isso também é um termo, este é um termo muito usado. Fazer sala para uma visita. Então, temos aí várias expressões, vários termos que são usados no dia a dia e que utilizam
o verbo fazer, que nestes exemplos o verbo fazer está no infinitivo impessoal. Por quê? Porque o verbo não foi conjugado, tá? E também não há um sujeito definido. Portanto, este é o nosso vídeo de hoje, para esclarecer essa dúvida, se eu fizer ou se eu fazer. É claro que a forma correta é se eu fizer, porque indica uma ação futura. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo. Continue acessando o canal O Português do Aurélio. Ativem o sininho para receber notificações. Também, se for possível, inscreva-se no canal. Vamos ajudar no engajamento do nosso canal. E também, se achar pertinente, faça aí a solicitação de um conteúdo, sugira um novo conteúdo. E não esqueçam de deixar os seus likes e os seus joinhas. Agradeço a atenção de todos. Um grande abraço e fiquem com Deus.